Antes de começar a minha sessão de estudo, a primeira coisa que eu faço é organizar a minha mesa, organizar os materiais que eu vou precisar e também organizar as coisas do dia. Eu vou fazer uma lista de tarefas e já vou colocar alguns compromissos na minha agenda para poder desocupar a minha cabeça e conseguir focar apenas nos estudos. Esse caderno aqui eu comprei pro trabalho, né? E aí ele tem umas páginas de planejamento de mês aqui na frente que eu achei muito interessante. Mas ele tem esse monte de página aqui, ó, falando de feriados nacionais e internacionais, aeroportos, duração de voo, diferenças de horários, né, assim, tipo, fuso horário, companhias aéreas, enfim. Aí isso aqui eu não vou usar. Aí eu peguei esse clipezinho que eu comprei nas lojas americanas, vem um pacotinho assim, ó. 8 clipezinhos desse por R$10. Aí eu coloquei para prender essas folhas para eu não perder tempo ficando folheando isso aqui. E já vim direto aqui para essa página que eu vou usar. Esse caderno é pro trabalho, né? Então quando eu for arrumar minha bolsa pro trabalho, eu vou gravar um vídeo para vocês, aí eu mostro em detalhes como que eu vou usar. Eu tô com a minha agenda aqui agora, organizando as coisas de hoje, né? Aí eu lembrei que já foi marcado o retorno aqui, ó, pra minha a psicóloga. Aí eu já vou anotar aqui o dia do planejamento do mês, de fevereiro, e depois eu vou vir aqui e anotar no dia também, dia 7. Eu fiz uma lista dessa primeira sessão de estudo, o que eu vou fazer. Então tem uma prova para ser feita de um conteúdo que eu já estudei, tem uma avaliação final para fechar essa disciplina e uma redação que eu tenho que mandar também para eles corrigirem. Então essas são as coisas que eu vou fazer hoje, e se der tempo eu faço mais alguma coisa, mas vou focar nessas 3 primeiras coisas aqui. Eu vou ir mostrando para vocês e depois eu volto, comento alguma coisa, mas vou narrando para vocês entenderem aí os pontos principais que eu vou abordar nesse vídeo. Então, se você ainda não me conhece bem, eu sou formada em pedagogia e estou encerrando essa pós-graduação em ensino e interpretação da Libras. Eu sou professora de Libras, a propósito. Também iniciei uma segunda licenciatura em Letras Libras. E nesses anos, a minha experiência como estudante me fizeram perceber que a gente precisa essencialmente de 3 coisas que vão nos ajudar nos estudos e vão nos ajudar a entender o conteúdo, a memorizar o conteúdo e fazer boas avaliações, fazer boas provas, né? Tirar aí nota 10. E essas coisas são a leitura e estudo ativo, resumo bem feito, sabe? Um resumo com as suas próprias palavras, onde você explica aquilo que você entendeu, como se estivesse dando uma aula, conversando com um colega. E terceiro, a revisão espaçada. E a revisão espaçada é o que vai te ajudar a memorizar o conteúdo. Então vamos começar com a leitura e o estudo ativos. Já tem vídeo aqui no canal falando especificamente desse assunto, mas nós vamos abordar brevemente aqui o que tem que ser feito para sua leitura, né, a leitura do seu texto ser ativa e seu estudo ser ativo. Então a primeira coisa, reconheça o que você vai ler. E aí são passos bem simples que você tem que dar. Leia título, subtítulo e leia a introdução do seu assunto. É muito importante que toda aula, todo capítulo do livro que você for fazer, você não pule a introdução, tá? Ali tem informações relevantes. E se você quiser, você já pode ler a conclusão desse capítulo antes de ler o corpo do texto. Porque, apesar de não ser um resumo, a conclusão ela aborda tudo que foi citado ali no texto. Isso vai te trazer um conhecimento prévio do que você está lendo. Outra coisa muito importante é, assim que você começar a leitura e encontrar termos que você não conhece,
pare a leitura, dê uma pesquisada rápida e anote a definição, se você sentir que é importante, anote a definição do que você leu, desse novo termo que você não conhecia, na sua margem, do seu livro, ou em algum papel, ou se você estiver usando um dispositivo eletrônico, faça uma notinha. Terminei a prova aqui, eu acertei 8 de 10. Não vou fazer outra tentativa não, já tá muito bom assim. Agora eu vou voltar para fazer a prova final. À medida que você for avançando na leitura, você também pode grifar. Pode usar um marca-texto se você tiver com um livro físico, ou pode grifar, usa o Adobe, o aplicativo do Adobe, Acrobat, que é grátis para iOS, para Android, e lá tem diversas cores de marcador para você marcar ali seu texto e destacar os pontos principais. É muito importante que você marque apenas os pontos principais, aquilo que você sentiu que é realmente muito importante, que não é o mais do mesmo, que não é encheção de linguiça do autor, porque isso vai te ajudar muito no próximo passo, que é fazer resumo. Mas ainda na leitura ativa, é importante que você converse com o autor durante a sua leitura e questione por que ele escreveu aquilo ali, para quem que ele escreveu, por que aquilo ali é importante para você como futuro profissional, né, futuro professor, como que aquilo ali vai te ajudar na área, se realmente você considera importante ou não. Sempre se questione. Sempre converse com o autor, sempre procure entender o que ele está querendo dizer. Nunca faça uma leitura de passada de olho, sabe? Aquela que você começa, vai do início até o fim, no final você não lembra de nada, porque você não questionou, porque você não prestou atenção como deveria. Isso é o que a gente chama de leitura crítica, né? Você ter esse pensamento crítico durante a leitura vai te ajudar a entender corretamente o texto, né? Você vai, por que que o autor escreveu isso? Você vai se perguntar. E aí você vai continuar lendo, buscando a resposta. E quando você encontrar, você vai repetir para si mesmo. Ah, por causa disso, disso e disso, né? Então, basicamente, a leitura ativa é isso. Na hora de fazer o seu resumo, você vai pegar esses pontos principais que você grifou, as notas que você fez na margem, ou as notas que você fez no seu caderno de estudos, e você vai pegar ela e montar um resumo. É muito importante que esse resumo ele seja não a cópia do que está escrito no seu livro, mas a definição que você encontrou dos termos e o que você entendeu do assunto que você considera relevante. Se tiver exercícios no capítulo em que você está lendo, faça os exercícios, porque nele você vai encontrar os pontos que o autor considera importante, que o professor considera importante, que você retenha na mente, porque é algo que provavelmente ele vai usar em algum trabalho, que ele vai te pedir em algum trabalho, ou que ele vai pedir na prova. Isso faz parte também do estudo ativo. Agora, a revisão espaçada. Algumas pessoas dão dicas de que você deve marcar uma data para retomar naquele assunto. Por exemplo, se eu estudei o capítulo 1 hoje, daqui a 15 dias eu deveria voltar nas minhas anotações para relembrar esse assunto. E daqui a 30 meses, ou talvez daqui uma semana, 15 dias e 30 dias. Eu falei 30 meses, né? Olha que absurdo. Mas eu queria dizer 30 dias ou um mês. Aí você retoma naquele assunto para poder relembrar. Mas isso não é uma regra. Na verdade, o ideal é que você faça o seguinte: você estude o capítulo e quando você pensar no assunto, mas não conseguir desenvolver ele na sua mente, porque você não se recorda, aí você pega o seu resumo e dá uma lida. Terminei a prova final, aí eu tirei 4 de 5. Em 10 questões eu acertei 8. Também não vou repetir não, vai ficar assim mesmo. Agora eu vou escrever a redação para enviar aqui e fechar essa disciplina. A revisão espaçada é a melhor forma de memorizar o conteúdo que você estuda. Se você fez uma leitura ativa, né, um estudo ativo,
fez um bom resumo, né, que é uma boa síntese do capítulo que você leu ou da aula que você assistiu. Inclusive tem aqui no canal, tá? Em detalhes como fazer resumo de aulas, videoaulas e livros. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui para vocês assistirem. Se vocês conseguiram fazer isso e fez boas anotações, concluí a atividade, eu fiz a redação aqui, ó, 2 páginas. E aí eu já salvei em PDF e anexei aqui, ó, como um arquivo. Agora eu vou enviar a atividade. Isso, atividade enviada com sucesso. Aí se eu fechar aqui, eu acho que eu consigo ver. Tá vendo? Já deu um verdinho aqui, ó, um tique em todas as avaliações. E aí, aqui no meu bloquinho de, né, to-do list, a única coisa que faltava era essa. Agora a gente vai partir para outra disciplina. Eu já dei uma pausa, né, durante os estudos aqui, tomei uma água, fui no banheiro e tal, levantei, caminhei pela casa. E agora, eu terminei a redação, enviei tudo. Eu vou fazer mais uma pausa, porque eu tô lavando roupa, e eu vou aproveitar esse tempo para poder colocar as roupas no varal. E depois eu volto para iniciar uma nova disciplina. Eu já vou mostrar para vocês como que é esse início, né? Aqui eu finalizei fazendo provas e trabalhos, e agora a gente vai ver como que é começar uma nova disciplina. Ficou ao contrário, né? Mas tá bom. Antes de concluir o assunto sobre revisão espaçada, eu quero dizer para vocês que é muito importante que vocês façam pausas. É muito comum as pessoas usarem o método Pomodoro, que é você ficar 25 minutos com foco total nos seus estudos e aí 5 minutos você descansa. Ou, o que eu prefiro, 50 minutos de foco e 10 minutos de descanso. Mas se você tem uma capacidade atencional maior do que isso, e se o assunto está interessante, você quer continuar, estude um pouco mais, 50 minutos, talvez 1 hora e 10, 1 hora e 20, mas não esqueça de fazer as suas pausas para o seu cérebro descansar daquele assunto. Eu tenho aqui agora, ó, eu achei que faltavam 2 disciplinas, mas uma é o TCC, o trabalho de conclusão de curso, que é opcional, eu posso pedir dispensa. E, inclusive, vou ver se eu faço isso hoje, o que eu decido. E a próxima disciplina é essa aqui, é a última. Depois que eu terminar essa, aí acabou a pós-graduação. Agora sim, se você fez boas anotações, se você fez um resumo, como tem que ser feito, você vai já ter na sua memória esse assunto de forma clara. Então, quando você pensar em pontos específicos, né, pontos altos, que é muito mais fácil de ser lembrado, mas não conseguir explicar, ou se você lembrar de algum termo e não lembrar mais da definição, né, o que que é isso, você vai pegar o seu resumo e vai ler e vai tentar ali te explicar aquilo que você acabou de ler para ir memorizando. Então, cada vez é possível, tá? É esperado que cada vez que você leia, você retenha mais a informação, porque é normal que a gente esqueça alguns pontos. Por isso também que é muito importante que esse seu resumo ele seja realmente uma síntese de tudo que você estudou, para não ter excessos de informações necessárias, para ter os pontos relevantes que você realmente precisa memorizar, são os pontos que você vai usar aí na sua avaliação. Então, gente, entenda e tenha isso bem claro na sua mente. Ler o assunto de forma passiva uma vez só na sua vida não vai fazer você compreender o assunto e muito menos memorizar. Então, se você quiser que o seu estudo seja efetivo, se você realmente quiser aprender as coisas, né, que você está estudando, é preciso ter pensamento crítico, é preciso destacar os pontos principais, anotar, de preferência até escrever com a mão, tá? Que isso ajuda na memorização e revisitar esses assuntos com uma certa frequência. Sempre que você ficar na dúvida, sempre que você achar que não lembra mais o que que é determinada coisa, você pega as suas anotações e relê para lembrar e cada vez mais ir memorizando. Gente, sabe o que eu percebi? Que aquela disciplina que eu estava fazendo, que eu fiz a resenha, que eu fiz prova e avaliação final, era a última disciplina antes do TCC.
E que essa aqui que eu tô fazendo agora eu deveria ter feito antes, porque na avaliação final tiveram questões sobre esse assunto. Mas como é um assunto que não é complicado, são coisas que eu já até passei para os meus alunos, isso que eu tô vendo aqui, então foi fácil pra mim, né, ter feito a prova e ter conseguido passar. Enfim. De qualquer forma, só falta mesmo essa disciplina, são acho que 6 ou 7 aulas, não sei. Eu fiz a primeira agora, mas eu ainda não li o material, o PDF, então quando eu tiver um tempinho eu vou ler com calma e vou seguir com as outras disciplinas para concluir a pós-graduação. Só falta essas aulas para concluir mesmo. E o TCC eu decidi que eu vou pedir dispensa. Só que para pedir dispensa, primeiro eu preciso terminar, né, todas as disciplinas do curso e também preciso do meu diploma de pedagogia, que eu ainda não tenho porque a UENF não fez. Então eu ainda não fui buscar e tudo mais. Quem tem curiosidade para saber sobre o curso de pós-graduação, né, em Libras, ensino e interpretação da Libras, e também sobre a segunda licenciatura, mas eu não vou falar com certeza das coisas da segunda licenciatura, né, porque eu mal vi a primeira disciplina. Mas da pós-graduação eu posso dizer para vocês com convicção, se você não tiver pelo menos o nível básico do idioma, não vai te servir muito fazer a pós-graduação em interpretação e ensino da Libras, porque eles trazem algumas curiosidades, eles falam de alguns pontos específicos sobre a Libras que podem te ajudar no trabalho, tanto no ensino como na interpretação, só que eles não vão te ensinar a língua de sinais. Então, se você não é fluente na Libras, você não vai conseguir fazer uma interpretação, né, de um diálogo, de uma palestra, de uma aula, não vai conseguir fazer essa tradução do português para Libras e da Libras por português, porque eles não vão te ensinar vocabulário suficiente para isso, eles não vão te tornar fluente. É só mesmo um aprendizado técnico e superficial do que vocês vão encontrar, tá? Na pós-graduação. E o Milo balançando as orelhas aqui pra fazer barulho. A gente sempre ouve as patinhas dele, né? Sempre ouve as patinhas dele no chão, no piso. Enfim. Então é isso, tá, gente? Então, se você concluir o curso de pedagogia e não tem nenhum conhecimento sobre a língua de sinais brasileira, não faça a pós, porque não vai te ajudar muito a aprender o idioma. Agora, se você já conhece o idioma, se você está aí no nível intermediário, avançado, ou se é fluente, aí sim, pode fazer tranquilamente, tá? É isso, fechamos o vídeo e eu vejo vocês no próximo vlog de estudo, nos próximos vídeos, tá? Mas não percam os vlogs de estudo que vão trazer sempre, principalmente se você tem curiosidade sobre o curso de Letras Libras, fiquem aí que quando eu voltar eu acredito que a gente vai estudar só a segunda licenciatura mesmo, que a pós-graduação eu já finalizo, tá bom? A gente se vê no próximo, inscreva-se no canal, curte, comente aí o que você ficou com dúvida, o que você achou legal e a gente se vê no próximo.